Amados irmãos, graça e paz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Atos, no capítulo 23. Já vá andando aí para o livro de Atos. Irmãos, eu louvo a Deus porque de uma forma tremenda o Senhor tem nos sustentado. Graças a Deus, estamos encerrando praticamente mais um livro, que é o livro de Atos. Gostaria de dizer aos irmãos como será 2024 do ponto de vista das mensagens nas quartas-feiras. Como sempre, a primeira quarta-feira nós vamos estar falando um livro, 1 hora. Graças a Deus, esse ano nós encerramos todo o Novo Testamento, né? Na última quarta-feira, na primeira quarta-feira desse mês de dezembro, nós vimos Apocalipse. E a partir do próximo ano nós vamos começar a ver o Antigo Testamento, um livro em 1 hora. E Deus vai dando graça. Primeira quarta-feira a gente falando, dando um panorama sobre um livro da Bíblia. E na última quarta-feira nós vamos estar falando a tríade liderança, fé e trabalho. Você que vem de casa, louvado seja o nome do Senhor, mas tem muitos que vêm da sua empresa, vêm do trabalho, precisa aprender princípios bíblicos sobre fé, trabalho, liderança, a vida em ação, vocação. Então, nas últimas quartas-feiras, nós vamos estar falando sobre liderança, fé e trabalho. Convide seu colega de trabalho. Não é pequenas igrejas, grandes negócios, não imagine nada nesse sentido. Mas a gente vai estar falando sobre coisas importantes. Você vai ver como a palavra de Deus ela é profunda sobre esses temas. Quando eu ministrava ainda nos cursos de pós-graduação, tinha a possibilidade de dar palestras, eu começava com a Bíblia. E mostrando os exemplos na administração, na consultoria, de como isso funcionava. É fantástico. Você vai ver como é surpreendente. E encerrando o livro de Atos, ao encerrar o livro de Atos, nós vamos para o Evangelho de Lucas. No próximo ano nós vamos estar vendo na ótica e na narrativa do Evangelho de Lucas a vida de Jesus. Por que o Evangelho de Lucas? Uma questão muito simples. É o compêndio completo, né? Lucas, Atos. Atos do Espírito Santo por meio de Jesus, Atos do Espírito Santo por meio da igreja primitiva e dos apóstolos. Então vou fechar o compêndio. E é muito interessante, a literatura de Lucas é muito interessante. É o evangelho do pobre, o evangelho da mulher, o evangelho do desvalido, o evangelho da oração, o evangelho do Espírito Santo, o evangelho das conversas informais de Jesus, o evangelho das parábolas. Então vai ser um roteiro fantástico aí. No próximo ano nós vamos estar aí. Vamos encerrar, em nome de Jesus, não hoje, mas estamos mais perto de encerrar o livro de Atos. Atos capítulo 23, você já abriu aí? Vamos lá, vamos para o contexto. Irmãos, depois de muita confusão, Paulo recebe uma maravilhosa visitação do Senhor Jesus, lhe dando forças e confirmando o chamado de Paulo. Foi aquilo que nós vimos na última vez que falamos sobre o livro de Atos. Paulo agora está sob custódia do governo romano, sobretudo das forças militares romanas. Ele é cidadão romano e está sendo protegido. Essas forças vão trabalhar no sentido de manter Paulo vivo, diante das constantes ameaças que ele haverá de receber em virtude daquilo que ele está fazendo. Ameaças muito fortes estão por vir. Vamos aí, Atos, no capítulo 23, a partir do versículo 12, dos versículos 12 até 15. Vamos ver uma conspiração que está sendo montada contra Paulo. O texto diz o seguinte: alguns já perguntaram, pastor, que versão é essa que você está fazendo aí, os estudos? Essa versão é a versão NAA, que é a versão que a igreja adotou como texto público, né? Então o texto diz o seguinte: quando amanheceu, os judeus se reuniram e juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem
Paulo. Era mais de 40 os que se envolveram nessa conspiração. Estes foram falar com os principais sacerdotes e os anciãos e disseram: juramos, sob pena de maldição, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Por isso, agora, juntamente com o Sinédrio, mandem um recado ao comandante para que ele o apresente a vocês sob o pretexto de que desejam investigar mais acuradamente o caso dele. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para matá-lo. Aqui nós vemos uma conspiração que está sendo levantada contra a vida de Paulo. Gostaria de fazer algumas observações sobre esses versículos. Em primeiro lugar, esse é um voto, juramento sob anátema. O que é isso? Se não fizer, ou se não acontecer do jeito que a gente jurou, que as pragas do Senhor caiam sobre nossas vidas. É um juramento nesse nível, nesse ponto. Pessoal amoroso. Eles querem matar Paulo. O X da questão, irmãos, não é o comer, o X da questão é beber. Porque uma pessoa pode passar sem comer uma quantidade até significativa de tempo. Agora, beber, não. Ela tem que ingerir líquido. Então, essa coisa aí vai reduzir antes que os efeitos práticos desse voto comecem. Já com 20, 24 horas, essa galera já começa a ter alguns problemas. Então, eles estão ávidos por fazer a morte de Paulo acontecer o mais rápido possível. O número de pessoas envolvidas, 40, é o número significativo. E você vê no texto que eles envolvem a liderança como todo. Tanto a liderança religiosa, os sacerdotes, e aqui vale a pena afirmar diante dos irmãos, com certeza, os saduceus, porque no último momento em que Paulo foi acariado por eles, os saduceus e... a palavra foi embora. Fariseus, eu confundi fariseu com filisteu. Os fariseus levaram a melhor, porque Paulo argumentou a favor deles. Então, é razoável entender, inclusive porque os saduceus, eles tomavam conta mais da área do templo, e a maior parte dos sacerdotes eram saduceus. Então, os saduceus, a liderança religiosa e os anciãos, a liderança civil está envolvida, e é possível que eles entendam que o comandante precisasse ainda ver algum relato a mais, porque a última reunião de acariação que tiveram, por causa do tumulto, não foi levantado muitas informações. Agora, qual é o fato que nós temos desses 3 versículos? Se Cláudio Lísias, que é o comandante, atender o pedido deles, nós temos plena convicção que esses traidores aí, eles estão decididos a enfrentar a guarda romana, se necessário for, para atingir os seus objetivos. E não é um número pequeno, são 40 homens. Mas Deus está trabalhando, irmãos. Amém? E um sobrinho no caminho frustra toda essa coisa maligna. E o texto diz, a partir do versículo 16: mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a respeito da trama, entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem algo a dizer. O centurião levou o rapaz ao comandante e disse: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse à sua presença este rapaz, pois tem algo a dizer ao Senhor. Versículo 19. O comandante pegou o rapaz pela mão e, levando-o para o lado, perguntou-lhe: o que você tem para me dizer?
um sobrinho no caminho. Os conspiradores, que eram no número de um pouco mais aí de 40, não fizeram nenhuma tentativa de ocultar essa trama, e o sobrinho de Paulo estava ali. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque o homem pode planejar, mas a execução de tudo vem do Senhor, não tem o que falar. Provérbios capítulo 21, versículo 30, lá diz: não existe sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O Senhor é soberano, Ele reina, Ele tem o controle, e isso nos acalma o coração. Irmãos, segundo o costume daqueles dias, os prisioneiros, eles dependiam dos parentes e dos amigos para a alimentação e o atendimento de suas necessidades. É por isso que esse rapaz, sobrinho de Paulo, tem acesso tão rapidamente a poder chegar e conversar com Paulo, mesmo estando dentro, muito provavelmente, na parte prisional do pretório. E eu quero lembrar aos irmãos, mesmo numa igreja hoje, atual, onde muitos já pensam que bandido bom é bandido morto, eu gostaria de alertar os irmãos que na carta aos Hebreus, entre os deveres sociais de um bom cristão, existe o dever, a necessidade, a prerrogativa, o preposto de que nós nos lembremos daqueles que estão presos. Você pode não gostar dessa ideia em função da corrupção, que é terrível no nosso país, e do terrível senso de justiça que temos, mas não podemos maquiar, diminuir ou atenuar aquilo que a palavra de Deus diz. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 3, e veja você mesmo o que a palavra de Deus traz. O texto diz o seguinte, Hebreus no capítulo 13, no versículo 3, lá diz: lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. É preceito, é claro, não tem o que amenizar, não tem como argumentar. Há muitos que hoje pensam, bandido bom é bandido morto. A palavra de Deus vai na contramão desse pensamento. Em tese, ela mostra que, inclusive, eles são carentes da graça do Senhor e que a salvação se estende a eles também, quer você goste ou não. Irmãos, não é palavra para amém, não. Quando pega assim, eu tenho certeza que não é, que a palavra nos desmonta. E de fato, irmãos, de fato, nós precisamos olhar com mansidão, olhar com temperança para as situações, para as pessoas que fazem parte do nosso entorno, que fazem parte da nossa vida. Então, Paulo age rapidamente. Quando seu sobrinho chega lá, que fala do plano, Paulo fala a que esse sobrinho tem acesso a Cláudio Lísias, o comandante, para que ele vá e mostre o que está acontecendo. E o rapaz vai até lá e é ouvido, versículos 20 a 22. Ele respondeu, isso aí, o sobrinho de Paulo já está falando com o comandante Cláudio Lísias. Ele diz o seguinte: os judeus decidiram pedir ao Senhor que amanhã apresente Paulo ao Sinédrio, sob o pretexto de que desejam fazer uma investigação mais acurada a respeito dele. Não se deixe persuadir, porque mais de 40 deles armaram uma emboscada. Fizeram um pacto de, sob pena de maldição, não comer nem beber enquanto não matarem Paulo. E agora
estão prontos, esperando que o Senhor prometa atender o pedido deles. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que não dissesse a ninguém ter lhe trazido estas informações. Essas informações, o rapaz fala, são colocadas ao comandante. Aqui, irmãos, vale a pena salientar a palavra que está sendo utilizada na língua original para definir o rapaz, Neânias. A ideia é de alguém muito jovem, mas, independente da sua juventude, conseguimos perceber que é um jovem corajoso e um jovem sábio. Soube fazer o certo, do jeito certo, na hora certa. E nós vemos aqui que o comandante aceita o relato desse rapaz como verdadeiro, pois ele percebe que o jovem fala a verdade, inclusive porque esse comandante já tinha visto um tumulto anterior. Então, ele, de fato, deve ter tido essa sensação que algo ruim estava na iminência de acontecer. E o comandante Cláudio Lísias, ele tinha que manter a lei e a ordem em Jerusalém. Esse tipo de informação era extremamente preciosa para ele. E agora, irmãos, a vida de Paulo, que hoje se encontra na Judéia, começa a se modificar para um outro lugar. A partir do versículo 23 deste capítulo, até o capítulo 26, nós vamos ver a mudança da Judéia para Cesareia. Paulo vai para Cesareia e ele é transferido desse lugar. Versículos 23 até 35, versículos 23 e 24 diz o seguinte: chamando 2 centuriões, Cláudio Lísias, ordenou: tenham de prontidão 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, para irem até Cesareia a partir das 9 horas da noite. Preparem também animais para fazer Paulo montar e levem-no com segurança ao governador Félix. Essa é a ordem de transferência. Irmãos, Cláudio Lísias, que é o comandante, responde diretamente ao governador Félix. Félix reside em Cesareia, a mais de 100 quilômetros do lugar de onde ele está. Como Paulo é um cidadão romano, a segurança de Paulo está nas mãos do comandante. E Félix, que está em Cesareia, tem mais autoridade e tem mais condições de deliberar sobre a causa de Paulo. Aqui, irmãos, nós também podemos ver a possibilidade de que com esse remanejamento de 100 quilômetros, o comandante Cláudio Lísias também estivesse apostando na possibilidade de que esses homens deixassem disso. Eles não vão de Uber. O ônibus da Marco da Silva não passa lá. Eles vão andando. Então vamos transferir ele daqui para lá para ver se esse pessoal deixa desse moído. Vamos transferir ele para lá para ver se ameniza essa situação, se resolve. Paulo está preso mesmo, cidadão romano, por lá ele se resolve. Há possibilidade nesse sentido. Mas aqui, irmãos, a gente vê que na ordem, essa comitiva que é colocada para dar suporte a uma pessoa, ela não é pequena. São 470 soldados para fazer a escolta de Paulo. São 3 divisões. Infantaria, 200. Lanceiro, 200. Cavalaria, 70. 200 com 200, 400 com 70, 470 para fazer a escolta de Paulo. O tamanho da comitiva é do tamanho do problema de Paulo e do que ele representa. Seria, em tese, esse pessoal que haveria de enfrentar os 40
que ia fazer um tumulto grande se Paulo permanecesse lá. Então, o rapaz aí, a rapidez, porque perceba, os 40 fizeram o juramento de manhã. O rapaz ouviu, muito provavelmente entre a manhã e a tarde, foi avisar o comandante, e o comandante disse, prepare tudo o mais rápido possível para sair hoje, 9 horas da noite, para Cesareia. Vocês vão se movimentar para fazer isso rapidamente. E eles foram carregando um documento, para que isso pudesse ser bem feito. Versículos 25 a 30. O documento diz o seguinte: o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, levei-o ao sinédrio deles e descobri que ele era acusado de coisas referentes à lei que os rege, mas nada que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma emboscada contra o homem, tratei de enviá-lo imediatamente ao Senhor, intimando também os acusadores a irem dizer na sua presença o que eles têm contra ele. Passe bem. Você tem aí uma carta bem endereçada, um resumo de todo o teor, uma saudação inicial, uma final. Lindo. Vocês perceberam que aí tem 2 erros? Primeiro erro, versículo 27. O texto diz: este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, porque soube que ele era romano. Primeiro erro, isso não foi assim não. Olhe para antes no capítulo, você vai ver que ele descobriu que Paulo era cidadão romano quando ia meter açoite nele. Então o relato não é esse não. O relato não é esse não. Segundo erro, um pouquinho mais difícil, está no versículo 28. Querendo certificar-me do motivo porque o acusavam, levei-o ao sinédrio deles. O que é que está faltando aí? Isso mesmo, irmão. Está faltando o tumulto. Por que foi que ele não relatou o tumulto? Porque se ele relatasse o tumulto, o trabalho dele ia dar mostras que não foi muito bem feito. Então, irmãos, a politicagem existe até na prestação do relatório no século I. Lá atrás. Perceba que esse relatório é meio fajuto. O comandante quer impressionar Félix, se mostrando uma coisa que ele não foi. O relatório não é fidedigno à realidade. Que coisa, né, irmãos? Há muito tempo atrás esse tipo de coisa já acontecia. Avalie hoje, hein? Eu só fico imaginando nos trâmites aí, no Congresso, no Senado, meu amigo, que deve ter de conluio de relatório fraudulento e corrupto, dando a entender que está tudo bem, quando na realidade está tudo terrivelmente acabado. Deve ser terrível isso. Mas perceba, irmãos, que isso é fruto da narrativa pela qual a humanidade está inserida. Falei sobre isso aqui. A criação, a queda. A queda afetou todos os aspectos da vida humana.
Não são todos os que têm condições de falar a verdade e enfrentar a verdade como ela realmente é. Porque muitas vezes a realidade expõe algumas coisas. E ele foi omisso em um ponto e relatou de forma errada em outro ponto, para sair bem na fita, dando a entender que ele foi o comandante, quando na realidade o seu trabalho foi fraco, e nós sabemos disso. Segue o texto, versículos 31 a 35, a viagem. Vamos para a viagem. Então os soldados, conforme lhes foi ordenado, pegaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. Quando estes chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, o governador perguntou de que província Paulo era. E, quando soube que era da Cilícia, disse: ouvirei você quando chegarem os seus acusadores. E mandou que ele ficasse preso no pretório de Herodes. Irmãos, eles saem da Judeia ali, Jerusalém, e viajam até Antipátride. Essa cidade foi uma cidade que foi refeita por Herodes o Grande, e Herodes aproveitou e botou o nome da cidade, o nome do pai dele, uma homenagem ao pai dele, Antípatro. O que ocorre aí é que essa viagem de Jerusalém até Antipátride, aí a gente já tem 50 quilômetros. Eles viajaram 50 quilômetros a partir das 9 horas da noite, 470 homens e Paulo. Quando eles chegam lá, essa cidade era um posto militar, próximo a Samaria, em caminho a Cesareia. Versículo 32, lá diz: no dia seguinte voltaram para a fortaleza, tendo deixado os cavaleiros encarregados de seguir viagem com ele. O que foi que aconteceu? Estrategicamente falando, não tinha mais a necessidade de ter um grupo tão grande. Retorna para Jerusalém a infantaria e os lanceiros. Continua a viagem para Cesareia, Paulo com os cavaleiros. Aqui nós temos duas coisas interessantes. Primeiro, o risco de ataque já não existe mais. Segundo, velocidade. Os lanceiros e a infantaria está a pé, vai retornar de forma mais lenta. E agora, com os cavalos, e Paulo está montado, foi por isso que foi providenciado um cavalo para ele, ou algum animal para ele. Eles agora vão mais rapidamente para Cesareia. E a distância desse lugar aí, Antipátride, rapaz, eu queria ver um bairro da gente com o nome desse. No lugar onde a gente tem Mussumago, ia ser fantástico você ter um bairro aqui cujo nome é Antipátride. Eu queria saber qual era o nome que ia ficar. 44 quilômetros. Quando ele chega lá, primeira pergunta que o governador faz é de onde Paulo é. Essa pergunta ela é importante, irmão. Sabe por quê? O objetivo é determinar o foro. Quando Paulo fala que é da Cilícia, Cilícia é em Tarso, lá no outro lado. Aí ele diz, não, aí vamos fazer o seguinte, você vai ficar aqui mesmo e vamos aguardar aqueles que lhe acusam para decidir sua causa por aqui. E eles ficam no lugar chamado pretório. Aí você vai me lembrar, porque você tem uma cabeça boa e já leu que no livro de Atos, em Jerusalém, também tem um pretório. Aí você vai dizer, como é que pode, pastor? Pretório, irmãos, é o nome de um lugar, em tese, que foi construído para ser
o lugar aonde o governador mora. Então você tem um pretório em Cesareia e você tem um pretório em Jerusalém. E o nome é o mesmo, porque foi o mesmo que construiu de Jerusalém, também construiu de Cesareia. Então ele está bem guardado, já foi visto o foro, a situação já está regulada, e agora cabe a nós, de forma devocional, vermos para as nossas vidas uma grande lição devocional desse texto para nós. Irmãos, qual é a grande verdade espiritual? Nós precisamos aprender a confiar. Confiar no Senhor e fazer o que precisa ser feito. E aqui eu gostaria de dizer, baseado na vida de Paulo, quando o inimigo se viu vencido, porque Paulo tinha argumento, os inimigos de Paulo utilizaram a violência. Me parece que isso é algo que acontece até hoje. Quando o argumento vai diminuindo, vai aumentando o tom de voz. Quando o argumento vai diminuindo, os ânimos vão aumentando. A fé vai diminuindo e a faca vai sendo amolada. Me parece que a ideia continua sendo a mesma. E aqui, irmãos, eu quero lembrar aos irmãos que não são os judeus que estão perseguindo Paulo. São os judaizantes. Apesar de se utilizar o mesmo nome, judeus, mas o sentido, a forma, o grupo, a análise, o texto nos mostra que não são todos os judeus que estão perseguindo Paulo, mas os religiosos, sobretudo. Então, são os judaizantes, um termo que a gente utilizou para demarcar aqueles judeus que ainda querem manter o seu sistema político-religioso e que não admitem o Evangelho de Cristo da forma como ele o é. Então, os judaizantes não conseguiram resistir aos argumentos de Paulo, resolvem matá-lo de forma traiçoeira, conspirando contra ele. E eu quero lembrar aos irmãos que Paulo tinha razões, e o comandante tinha razões para tomar essa decisão que foi tomada. Paulo enfrentou muitas lutas por parte dos judaizantes e das pessoas que se levantaram contra o Evangelho. Vamos para o livro de Atos, no capítulo 9, não precisa ir não, irmão, eu vou só fazer um resumo, não precisa. No capítulo 9, Paulo foi perseguido em Damasco. No capítulo 9 ainda, Paulo sofreu atentado dos judeus helenistas em Jerusalém. No capítulo 13, judeus expulsaram ele de Antioquia da Psídia. No capítulo 14, em Icônio, esses judaizantes ameaçaram apedrejá-lo. No capítulo 14, em Listra, Paulo foi apedrejado. No capítulo 18, em Corinto, esses mesmos judaizantes tentaram prendê-lo. No capítulo 20, em Éfeso, haviam conspirado contra a sua vida, mas não conseguiram. E no capítulo 20, houve quem teve uma ideia, quem planejou ainda, de jogar Paulo no mar. Então Paulo sabia com quem estava lidando. E esses homens são muito hostis. A maioria de nós, irmãos, ficaria apavorado ao saber de um plano como esse, se nós fôssemos Paulo, recebendo a informação de que 40 homens querem me matar e fizeram um juramento. Irmãos, isso é muito similar. Por exemplo, um exemplo bem simples que eu posso dar. Um exemplo, pastor Daniel Mota é um dos nossos pastores aqui, que tem sido, ou ele tem trabalhado para dar assessoria ao governo aqui do estado, com relação aos refugiados, sobretudo os da Venezuela, os venezuelanos.
Ele tem sido procurado, cogitado, ele está fazendo um trabalho nesse sentido. Vamos entender que em um determinado momento, está Daniel Mota aqui, aí ele recebe um WhatsApp, que aqui já está mais além do que ele lê, né? Ele recebeu um WhatsApp, aí lá no WhatsApp está dizendo assim, pastor Daniel, você vai receber um convite, mas entenda, esse convite aí é uma armadilha. Souberam de algo aí que você quer fazer proselitismo religioso com os venezuelanos e que você está trabalhando única e exclusivamente com esse sentido. Então o pessoal vai fazer uma reunião aqui e, ao que tudo indica, é possível, inclusive, que talvez você vá ter que ir à Polícia Federal, responder ao Procurador Federal e talvez você seja até preso em razão de alguma demanda que os grupos aqui estão observando. Pode acontecer. Irmãos, os irmãos conhecem o pastor Júnior Meirelles, pastor que está à frente da Missão Abraço. Essa semana, dias 14 e 15, haverá aqui um fórum de debate sobre políticas públicas para dependentes químicos. E ele estará, digamos assim, em uma das cadeiras desse debate. Vamos entender, vamos supor, isso é uma suposição. Vamos supor, hoje é dia 13, amanhã é dia 14. Hoje de noite, chegou um WhatsApp. Pum! Pastor Júnior, vá não. A galera que tem lá descobriu uma coisa tal na lei, não sei o quê, não sei de onde, do artigo não sei de quanto, do decreto, o índice, o indicador, não sei o quê, não sei de onde tal, vão lhe prender. Se você for, vão lhe prender. Irmãos, do dia a dia, a sensação, eu quero que os irmãos entendam a sensação. Motorista de Uber, está lá, recebeu uma chamada, uma pessoa solicitou um carro. Ele foi lá, se cadastrou para pegar aquela pessoa. Aí ele vai, pensando que é uma coisa boa. Quando chega lá, o camarada entrou, andou um pouquinho. Aí o cara disse no ouvido do motorista mesmo assim, isso é um assalto. Em todos esses casos, raciocínio. Como é que você se sentiria? Qual seria a sua reação? De uma hora para outra, por um motivo qualquer, você foi chamado para uma emboscada. O que você faria? Você iria? Você não iria? Denunciaria? O que você faria? Como estaria os seus ânimos? Como é que você se comportaria? Que equilíbrio você teria para lidar com uma situação como essa? Irmãos, o exemplo que Paulo nos dá é que Paulo tinha confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades. Deus providencia a solução de forma bem criativa na vida de Paulo. Paulo poderia não ter passado pelo que passou? Poderia. Inclusive, é assim que muitos de nós pensamos que Deus age. Ah, meu Deus, por que é que o Senhor permitiu que eu passasse por uma situação tão difícil? Por que é que o Senhor permitiu que eu entrasse numa emboscada? Por que é que o Senhor permitiu que acontecesse isso e isso e isso? Irmãos, confiança em Deus em meio às dificuldades. Descansar no Senhor. Pense numa coisa boa de falar, mas ruim de viver. Crer, entregar, confiar e descansar
no Senhor é uma coisa muito complexa. Não é à toa, irmãos, que no capítulo 23 a gente vê Jesus visitando diretamente Paulo e lhe concedendo forças diante de tantas coisas pelas quais Paulo já tinha vivido e ainda haveria de enfrentar. Meu irmão, entenda, nada foge do controle do Senhor. Mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai passar junto com você. Mas que vai passar pelo vale, vai. Quando tudo parece perdido, entre as perseguições e os maltratos, confie no Senhor de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. É do Senhor que virá a vitória, mesmo que passe pela morte. O Senhor dá livramento, dele vem direção segura para as nossas vidas. Quero lembrar aos irmãos que os caminhos de Deus não são os nossos. Nós somos limitados, mas Deus não. Quando tudo parecia perdido na vida de Paulo, para resguardar a integridade física dele, o Senhor levanta uma escolta armada de 470 soldados. E coloca um rapaz para desestruturar todo um plano que havia sido feito contra ele. Meu irmão, quando nós estamos debaixo da potente mão do Senhor, o texto de Provérbios diz que até os inimigos têm paz conosco. Quando a gente está debaixo da potente mão do Senhor, nós podemos descansar, mesmo que a situação seja muito difícil. É verdade, irmãos, Paulo não estava no controle da situação, mas é verdade que Deus estava. O próprio Deus abriu as portas da providência e do livramento. Hoje eu me encantei lendo um livro de teologia, não me lembro o autor, mas me encantei com uma citação de Agostinho de Hipona, o teólogo, que fala sobre a atitude. Agostinho diz: confie o passado à misericórdia de Deus, o presente a seu amor e o futuro a sua providência. Passado, misericórdia. O Senhor teve misericórdia de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Presente, amor. Você respira? Isso é ato de amor. Um Deus que te mantém vivo. Um Deus que tem dado livramento que você conhece e os que você não conhece. Um Deus que te ama. E para o futuro, providência. As causas podem ser as mais difíceis possíveis, mas nós cremos num Deus que vai agir fazendo o certo, do jeito certo, na hora certa, que é a dele, não a nossa. Confie, descanse. Eita, pastor, que coisa linda de dizer, mas é tão difícil para viver. Eu concordo com você, meu irmão. Sabe por quê? Estou descendo. Porque quando a gente vive as dificuldades, nós nos impressionamos com as informações.
Geralmente, irmãos, nas quartas-feiras, para pregar, ou para trazer o estudo aqui hoje, geralmente eu passo a quarta-feira orando, lendo, meditando, intercedendo, colocando as necessidades. Eu tento o máximo possível me resguardar na quarta-feira e, sobretudo, dependendo da situação, o Senhor às vezes toca no meu coração para orar por uma certa causa específica, a partir dos meus textos devocionais. E eu vou confessar aos irmãos que hoje eu tive um dia de batalha muito difícil de oração nesse sentido. Primeiro, executei minhas devocionais nos textos de Jeremias. E ao fazer minha devocional no texto de Jeremias, me deparei com uma situação em que Jeremias se compadece do povo. Ele quer orar, interceder pelo povo. Mas Deus diz: não, Jeremias, interceda não. Interceda não, porque eu vou entrar com juízo. Ô irmãos, eu intercedendo hoje pela nação brasileira, na iminência daquilo que nós estamos vivendo hoje, pelas decisões que haverão de ser tomadas hoje, e os irmãos sabem melhor do que eu sobre o que eu estou falando, e eu intercedendo por tudo isso, colocando diante do Senhor, mas aguardando em Deus a resposta. Mas eu confesso aos irmãos, com o coração travado e com um nó na garganta, em saber que os fins vão ser justificados pelos meios e que é possível que as decisões não sejam boas para o Brasil, dadas as condições que nós temos. Irmãos, façam uma pesquisa sobre a postura do Poder Judiciário brasileiro. E você vai perceber que, nitidamente, este poder, nas suas esferas maiores, tem adotado uma pauta anticristã. Eu não estou aqui para colocar o sol na peneira, nem maquiar essa realidade, mas a realidade é essa. Nós vivemos paulatinamente uma pauta que vai sendo implementada, e ela é uma pauta anticristã. E que o tribunal que hoje me refiro, e que você sabe, não é um tribunal técnico, ele é um tribunal político. Exime o saber jurídico, tal. Esqueça isso. Esqueça isso. Nós precisamos ter no nosso coração a convicção, irmãos, de que a nossa segurança, o nosso livramento vem do Senhor. E que mesmo que nós passemos pelas adversidades mais complexas, difíceis, profundas, o Senhor Deus está ao nosso lado. E Ele faz coisas que nunca pensávamos que pudesse acontecer, e acontece. Vou lhe dizer uma. Aqui tem missionários, tem pessoas que veem a realidade missiológica mundial. Quem é que diria que na incapacidade da igreja ir até o Oriente Médio para pregar, para falar àquelas pessoas, hoje, sob uma pressão mundial, aquelas pessoas estão saindo das suas nações, indo para outras nações, para ouvirem o Evangelho em outros lugares? Quem é que diria isso? Quem é que faz isso?
Vem um rapaz do mundo árabe aqui para Paraíba, vai ser recebida pela Universidade Estadual, todo um aparato. Quando chega aqui, que o Senhor levante alguém, que fale da verdade do Evangelho, e que ele tenha um encontro com o Senhor Jesus. Quem é que diria que isso um dia fosse acontecer? Lugares que muitas vezes a gente não podia ir, agora as pessoas estão indo, fazendo o sentido inverso. Irmãos, os nossos caminhos não são como os caminhos que o Senhor traça, diz Isaías. E é isso que me traz a convicção, a segurança, a confiança de dizer com todas as letras e com muita alegria: maior é o que está em nós do que o que está no mundo lá fora. Você pode ver a perseguição batendo na sua porta. Possível? O Senhor estará com você. E se porventura algo acontecer conosco e nós tivermos de partir dessa vida, meu irmão, nós vamos estar face a face com Deus. Como Paulo diz, para nós o morrer é lucro. Que nós possamos colocar nossa confiança no Senhor. Gostaria de fazer 2 orações. Gostaria de fazer uma primeira oração sobre a nossa nação, a nação brasileira. É uma nação que precisa do Senhor. Sem o Senhor nós não poderemos ou não caminharemos a contento. E gostaria de fazer uma segunda oração. Gostaria de interceder, irmãos, pela força missionária que está nos países cuja igreja é profundamente perseguida. São missionários que sofrem pressões como essa que Paulo sofreu. Não pense você que missionários de hoje estão longe de realidades assim. Seja por situação, por guerra civil, ou até mesmo por pressão ética ou religiosa. Tem missionário agora que está sofrendo, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus traga aquela convicção que trouxe a Paulo. E que nesse capítulo 23 a gente vê Paulo de cabeça erguida e Deus levantando e abrindo as portas. Nós cremos num Deus que abre portas, irmãos, onde não há nem janela, nem parede. Então vamos orar pela nossa nação. E vamos orar pela força missionária nos países em perseguição. Vamos ficar em pé, vamos orar? Pai eterno e santo, Deus poderoso, muito obrigado, Senhor. Nesse momento nós queremos interceder, colocando diante de Ti a nação brasileira. Pai eterno, independente deste ou daquele, independente deste ou daquele caminho, nós entendemos que as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Não temos controle da situação, mas entendemos que nada foge ao Teu controle e à Tua soberania. Pai, colocamos a nação brasileira nas Tuas mãos e eu Te peço, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor passe a limpo a nossa nação. Clamamos por justiça. Pai, também queremos interceder nesse momento pela força missionária no mundo inteiro. Eu quero Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito agora vá até aquele missionário que está sofrendo qualquer tipo de pressão, seja uma pressão psicológica, seja uma pressão financeira, meu Deus, meu Pai, seja até uma pressão espiritual, porque existem lugares que são terríveis.
Pai eterno e santo, acampa um anjo ao redor deles. Que o teu Santo Espírito seja grande na vida deles agora. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a força missionária desses lugares nas tuas mãos. E queremos te pedir, Pai, que o Senhor entre em conforto a cada um. Pai eterno, eu quero clamar, meu Deus, pelos missionários de nossa igreja. Quero clamar, Deus, pelas congregações da nossa igreja. Quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor amplie a visão e dê condições e convicções, e que o teu nome seja glorificado, a tua glória seja feita em todas as coisas. Pai, muito obrigado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Poder sentar.